Já ficou horas trabalhando e no fim percebeu que não saiu do lugar? Se isso acontece com você, você está possivelmente preso no pseudo-trabalho. E neste vídeo eu vou te mostrar a fórmula que destrava esse problema. Sim, é uma fórmula bastante simples que resolve a questão do pseudo-trabalho. Meu nome é William Binder, você pode me chamar de Will, sou o criador da comunidade conteúdo.org. Eu descobri esse conceito lendo esse livro aqui do Cal Newport, né? How to Become a Straight A Student. É um livro muito interessante no qual ele mostra qual é o segredo do alto desempenho desses alunos, né? Desses universitários. Como diz aqui o subtítulo do livro, né? As estratégias não convencionais que os estudantes, os universitários usam para tirar notas altas enquanto estudam menos. Uma baita promessa, né, que é resumida nessa fórmula aqui, que eu vou desenrolar com você agora nesse vídeo. Trabalho realizado é igual a tempo gasto versus intensidade no foco. E quando eu li isso algum tempo atrás, eu vi que a mesma ideia se aplicava para a criação de conteúdo, para a criação de produtos, para a produção no mercado digital, nesse mercado que nós estamos inseridos, certo? O ponto que o Call desenvolve no livro é que a maioria dos estudantes está ocupada, mas poucos estão produtivos de verdade. E por isso, poucos conseguem ter boas notas. E a mesma coisa acontece nesse nosso mercado, como eu ia dizendo. Então, se você sente que cria sem parar, mas o resultado não vem, o problema não é o esforço, é o foco mal direcionado. Então, eu já faço convite para você clicar no link da descrição e saber mais sobre a minha comunidade conteúdo.org e ver como que eu posso te ajudar nesse caso. Antes da gente, então, avançar aqui para a fórmula, a gente precisa falar sobre o que é esse pseudo-trabalho que eu anunciei nos primeiros instantes desse vídeo. Segundo o Cal Newport, o pseudo-trabalho ele tem essas questões aqui. São atividades de baixo valor cognitivo que proporcionam uma sensação ilusória de produtividade, como verificar e-mails constantemente ou reorganizar listas de tarefas. A verdade é que é muito mais fácil, é muito mais gostosinho fazer essas atividades que demandam menos energia, vamos dizer assim, demandam menos poder criativo. É muito mais fácil você ficar ali na sua zona de conforto do que atacar as atividades que verdadeiramente são desafiadoras e por serem desafiadoras, geralmente são as atividades que vão gerar resultados mais concretos em direção ao seu objetivo. Então ele traz aqui também, né, o estado de ocupação perpétua, estar sempre fazendo algo, mas sem realizar trabalho significativo que avance objetivos importantes. Depois, trabalho realizado em estado de atenção fragmentada, multitarefa ou interrupções constantes. Eu diria que esse daqui é o principal ponto do pseudo-trabalho que aflige os criadores de conteúdo e eu consigo afirmar isso vendo o que acontece comigo e também interagindo com mentorados, com alunos mais próximos e tudo mais. Esse desvio de atenção ou a atenção fragmentada é um grande problema. Avançando aqui sobre o pseudo-trabalho, ele também fala sobre atividades que servem principalmente para mostrar aos outros que você está trabalhando duro. Eu acho que isso acontece especialmente com quem trabalha em escritórios, né? Com outras pessoas ali, com seus pares, com seus colegas, e não necessariamente um home office ou coisa do tipo onde você está sozinho. Né? Mas é uma questão. E tarefas que preenchem o dia, mas não gerem resultados substanciais. Então, essas são as principais ideias em cima do pseudo-trabalho. São atividades que parecem produtivas, mas não geram progressos. São atividades que você faz com atenção fragmentada. Enquanto você, por exemplo, escreve um e-mail, você está com a tela do lado do computador rodando um podcast. Porra, é uma maluquice do cacete fazer um negócio desse. Eu, inclusive, conheci uma pessoa que foi diagnosticada com TDAH e beleza, né? Acontece, enfim, isso está cada vez mais comum, né? Perceber essas condições. Só que depois eu descobri que essa pessoa, porra, ela fazia esse tipo de coisa. Ela criava ali, ela trabalhava, produzia o que ela precisava produzir
e ao lado sempre tinha um podcast rodando. Eu não conheço muito sobre TDAH, mas me parece uma maluquice do cacete. Você já foi diagnosticado com essa porra, cara, dá um jeito de se concentrar numa única tarefa, tá ligado? Você não vai botar essa coisa pra rodar, né, ver esse podcast. Então, pseudo trabalho, esse é o problema. E aí a gente avança aqui para, então, a fórmula do trabalho realizado, que nos ajuda a entender mais sobre o pseudo trabalho e como podemos evitá-lo. O Cal Newport, ele traz essa fórmula que diz: o trabalho realizado é igual ao tempo gasto versus ou vezes a intensidade do foco. Ou seja, o trabalho final que você produz, ele está diretamente proporcional à quantidade de tempo que você gasta trabalhando. Então, aquele hard work, aquela cultura do hustle, né, de você trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia, cara, tem lá sua razão, né? Porque quanto mais horas de trabalho, mais trabalho você entrega. Isso é fato. Só que qual é o problema da maioria das pessoas? Que é o que o Newport ele aponta. É a intensidade do foco. Então, o ponto aqui, né, da questão é, se a gente imaginar aqui um cenário hipotético onde a pessoa, vamos colocar como TG, tempo gasto, a pessoa trabalhou 5 horas. E aí ela vai multiplicar pela intensidade de foco. E vamos dizer que a intensidade do foco dela foi de 30%. Ela estava com o foco, né? Então vou colocar aqui, intensidade de foco 0,3. Se a gente fizer essa conta rápida, a gente vai perceber aqui 5 vezes 0,3 dá 1,5. Então vamos dizer que o resultado de trabalho dessa pessoa é 1,5. Vamos supor que essa pessoa, em vez de trabalhar 5 horas, ela trabalha 2 horas, mas com uma intensidade de foco de 100%, naturalmente o resultado aqui vai ser de 2. Percebe? Então, mesmo trabalhando menos, com uma intensidade de foco maior, essa pessoa consegue produzir mais resultado. Então, a grande chave é como eu consigo fazer as minhas atividades com foco máximo, ou o mais próximo disso. E é claro, nós somos seres humanos, nós temos variações de humor, né, variações de energia, então não é uma ciência exata, na minha opinião, mas é algo que nós devemos considerar, nos preocupar, especialmente quando atuamos de uma maneira autônoma, né, ou liderando outras pessoas também. Então, assim, cabe a nós, é da nossa responsabilidade ter essa manutenção do nosso foco, da intensidade do foco. Dormir melhor, se alimentar melhor, fazer atividades físicas, ter tempo de lazer, etc, etc, etc. Não convém aprofundar muito aqui sobre como você pode intensificar o seu foco. Não é essa a ideia do vídeo propriamente. Primeiro eu quero chamar a sua atenção para essa fórmula do trabalho realizado. E o que eu garanto para você é que onde nós temos oportunidade de melhorar a qualidade do nosso trabalho, ou a quantidade mesmo do nosso trabalho, está na intensidade de foco. Porque o tempo gasto, ele é limitado por definição, não é? Querendo ou não, todos nós temos o mesmo tempo disponível, 24 horas. Então, digamos que você trabalhe ininterruptamente nas mesmas 24 horas. Você tem um teto, né, de horas de trabalho, de tempo gasto, certo? O que muda, a grande variável, é a intensidade do foco. É a intensidade do foco, percebe? E assim nos permite avançar aqui para um outro conceito, trazendo mais para a nossa realidade da produção de conteúdo, né? Da produção de negócios digitais, etc. Então, como que isso se aplica, né? Como que eu consigo ter mais intensidade de foco, podendo aproveitar o pouco tempo que eu tenho para produzir mais e melhor, certo? Então, a gente faz isso, na minha opinião, dividindo as grandes tarefas que a gente precisa realizar em pequenas etapas, porque assim a gente consegue otimizar as coisas. Então veja aqui no meu caso, produzindo vídeos no YouTube. A produção de um vídeo no YouTube, para mim, ela é composta por várias etapas. E para eu ganhar tempo, o que eu tenho feito? Eu tenho separado um momento para realizar todas essas etapas
de 5 vídeos da semana. Dito de outra forma, as minhas etapas compõem ter a ideia do vídeo, né? Ter uma ideia ali do título ou da big idea que eu quero desenvolver. Por exemplo, neste caso aqui, nesse vídeo especificamente, a big idea do vídeo é que o segredo do alto desempenho, o segredo do trabalho produtivo de verdade, não é trabalhar mais, é focar mais. É ser mais inteligente de algum modo, mas é saber administrar essa intensidade de foco. Né? Como que você faz? Cara, eu fico num ambiente isolado, eu coloco um fone de ouvido, né? Eu posso colocar ali um ruído branco, alguma coisa, ruído verde, ruído marrom, tem uma porrada de ruído agora. Enfim, você vai usando dessas estratégias ao longo do dia para que no momento também onde você vai trabalhar focado, você fique com um alto nível de intensidade de foco. E uma sugestão muito prática que você pode trazer para a sua vida é ir anotando, né? Eu tenho aqui meu caderninho, eu sempre vou buscando anotar aqui, fazer as anotações com a minha caneta, tem também, para quem é do digital, 100% vai, mas eu acho que escrever no papel ajuda muito. Você escrever as tarefas e preparar ali, cara, nessa próxima 1 hora ou nesse bloco de trabalho, o que eu vou fazer e tentar desmembrar, que é o que eu vou passar nesse exemplo, desmembrar quais são as subtarefas que eu vou precisar realizar dentro desse bloco de trabalho focado para desempenhar a tarefa toda, né, para ter o resultado final. E ter o resultado final muito bem definido é importante. Então, nesse caso aqui, eu estou num momento de trabalho focado onde eu estou gravando os meus vídeos, certo? Então, mas para não desviar muito, né, eu fui falar da ideia e acabei desenvolvendo de novo o meu ponto. A ideia central desse vídeo é justamente essa. O segredo do alto desempenho não é trabalhar mais, é focar mais, é trabalhar com mais foco. Então eu faço um rascunho, eu vou rascunhando, eu não vou mostrar, não convém mostrar, talvez para um outro vídeo, talvez se você achar interessante eu posso mostrar como eu tenho rascunhado os meus últimos vídeos aqui no YouTube. O ponto é que eu faço um outline, então vira e mexe eu olho para o lado, porque eu estou vendo aqui o meu rascunho, eu estou me guiando, estou tendo uma ideia exatamente de como que eu posso tocar esse vídeo, explicar o que eu quero explicar para você de uma forma mais espontânea, que não fique tão robótica, né? Aquela coisa, porra, de ler o tempo inteiro, ou enfim. Eu gosto de algo mais natural, mais como se parece uma conversa e eu espero estar desempenhando isso. Então eu faço esse rascunho. Depois eu faço a gravação propriamente, que é exatamente o que eu estou fazendo. Então vai para a edição. A minha edição é super breve. Eu basicamente tiro o início e o final do vídeo, né? Aqui o delayzinho entre eu ligar a câmera e começar a falar, e o tempo final também entre eu terminar a minha fala e pausar a gravação do vídeo. É basicamente isso. Grosso modo é basicamente isso. E fazer o upload no YouTube, certo? Então você veja, eu tenho aqui 5 tarefas para que essa tarefa principal seja feita. E aonde eu quero chegar com toda essa explicação? Como o meu objetivo é fazer 5 vídeos por semana, publicar 5 vídeos por semana, então faz bastante sentido se eu agrupo essas diferentes tarefas para cada um dos vídeos. Dito de outro modo, eu passo um tempo produzindo as 5 ideias, tendo essas 5 ideias, e eu vou anotando. Geralmente eu anoto mais do que 5, porque às vezes no processo de rascunho eu já percebi que quando eu vou rascunhar a ideia, eu vejo, porra, essa ideia não tá pegando, eu não tô conseguindo elaborar ela muito bem, então eu descarto, beleza? Então, aí vem o processo de rascunho, o que eu vou fazer? Claro, eu vou fazer uma ideia por vez, mas veja, eu não termino o vídeo inteiro. Eu entendi que é mais interessante para eu ganhar tempo, para eu me concentrar, se eu fico especificamente 100% fazendo rascunho. Depois, que é o que está agora, eu vou passar gravando os vídeos. Né? Então eu estou gravando, eu já tenho a ideia pronta, o rascunho pronto, eu estou gravando o vídeo. Esse é um dos vídeos que eu estou gravando. E, ironicamente, nessa semana eu estou gravando, você pode até notar que eu estou com uma roupa diferente dos últimos 2 vídeos que eu publiquei nessa semana. Porque, ironicamente, nessa semana eu não consegui fazer esses blocos por questões pessoais. Mas agora estou gravando 3 vídeos. Então esse é o primeiro vídeo de 3 que eu estou gravando. Aí vai vir a edição, eu vou fazer a edição dos 3 vídeos, depois de ter gravado os 3 vídeos, e consequentemente o upload. E aí a partir dali, o meu editor, ele toca e publica no YouTube, certo? Então se você sente que, cara, trabalha muito e avança pouco,
ou então que você tem pouco tempo para desempenhar as suas funções no mercado digital, talvez não seja falta de esforço, né, mas um excesso de pseudo-trabalho. Talvez esse pouco tempo que você tem disponível está sendo gasto com coisas desnecessárias ou então com tarefas que poderiam ser feito mais rápidas, né? Então é exatamente em cima desses temas, dessas peculiaridades, que eu ajudo os membros da minha comunidade conteúdo.org a se desenvolverem. Então fica aqui o convite mais uma vez. Na data da publicação desse vídeo, eu ainda ofereço mentoria individual para todos os membros. Então, ao entrar, eu vou poder analisar o seu caso e te ajudar especificamente como é que você pode acabar com esse pseudo-trabalho e fazer valer essa 1 hora que você tem por dia, 2 horas que você tem por dia, ou um momento mais longo na semana. Cara, eu te ajudo a ter clareza sobre como você pode organizar isso dentro da sua realidade, dentro da sua circunstância e com todo o método, com todo o conhecimento que eu tenho sobre marketing, branding e vendas. Certo? Se fizer sentido, toque no link da descrição, venha para a comunidade conteúdo.org, que temos uma excelente condição para te receber. No mais, nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais.